Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Cristo é o sumo sacerdote perfeito e por causa da sua grande obra, desfrutamos de um tempo novo e melhor, comparado com aqueles que viviam sob a aliança da lei lá no Antigo Testamento. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor, amém? Quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Uma vez eu pregando de manhã, nos cultos da manhã, há algum tempo atrás, aqui na igreja, terminou o primeiro culto e um irmãozinho veio até mim, um irmão já bem idoso, com muitos cabelos brancos, e disse: irmão, quando você for citar um texto, espere a gente procurar o texto para ler todo mundo junto, porque você fala muito rápido. Aí eu entendi aquilo como uma dica para melhorar. Então eu vou aguardar os irmãos todos encontrarem o texto. E desde então eu peguei a dica do irmão e nunca mais esqueci. Então eu vou aguardar que todos achem o texto. Amém, irmãos? Então vamos lá para a leitura. Diz assim, eu leio a partir da NVI. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que um construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pai, nós te louvamos nessa noite mais uma vez. Agora, por causa da tua palavra, Senhor, que certamente tem poder para edificar as nossas vidas, transformá-las e salvar, Senhor, aqueles que ainda não são salvos. Usa, Deus, a tua palavra nessa noite para produzir frutos nos nossos corações e esses frutos se transformem, Senhor, em ações práticas na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus apresenta como pano de fundo a relação entre judaísmo e cristianismo, entre a antiga e a nova aliança, entre o Antigo e o Novo Testamento. A carta foi de extrema importância para aqueles que a receberam no primeiro século, que eram, na sua maioria, ou praticamente religiosos judeus, que se converteram à fé em Cristo Jesus. O autor da carta conhecia profundamente aqueles irmãos, aquela igreja, aquela comunidade, e faz questão de destacar, por exemplo, a generosidade deles. E eu queria ler com os irmãos esse texto, Hebreus capítulo 6, versículo 10, avance algumas páginas à frente. Veja o que o autor da carta fala sobre a generosidade daqueles irmãos, daqueles crentes. Diz assim: Deus jamais seria injusto para se esquecer da obra que eles realizaram, ou seja, aqueles crentes a quem a carta aos Hebreus foi endereçada, e do amor que demonstravam para com o Senhor ao servir os irmãos, e ainda faziam assim. Aquela também era uma comunidade que, como eu disse, estava vindo da religião judaica para o cristianismo, e também, como quase que de praxe da totalidade dos crentes do Novo Testamento, sofria perseguição. Hebreus capítulo 10, avance um pouquinho mais.
versículo 32 ao 34, relata um pouco da realidade que aqueles irmãos estavam vivendo, que aquela igreja sofria. O texto diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, depois que vocês receberam o Evangelho, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, aquela era uma igreja perseguida também. E ao mesmo tempo, o autor de Hebreus revela a sua preocupação espiritual com o estado, ou melhor, a sua preocupação com o estado espiritual daquela igreja, ao falar que eles eram imaturos. Veja, Hebreus 5:11, volte algumas páginas na carta, Hebreus 5:11, que diz: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então, este era mais ou menos o cenário por trás da carta aos Hebreus. E dada a sua importância, a relevância que a carta tem, olhar para todo o Novo Testamento sem ela nos deixaria com algumas interrogações, com alguns questionamentos, principalmente porque foi uma carta escrita quase que exclusivamente para judeus. E os primeiros convertidos ao cristianismo, vale lembrar, vieram da judaica. Os discípulos de Jesus eram judeus. Logo após a pregação de Pedro, lá em Atos 2:41, as portas do reino de Deus se escancaram e cerca de 3.000 pessoas se convertem, recebem o evangelho, e a maioria delas era judeu. A igreja de Jesus Cristo nasce em Jerusalém, e o próprio Jesus também era judeu. Então, Hebreus tem, queridos, por objetivo, impedir a maturidade espiritual daqueles irmãos. E, consequentemente, impedir uma apostasia generalizada no meio daquele povo. Porque a imaturidade, ela não é um fim em si mesmo. Ninguém vive como um crente imaturo a vida toda. A imaturidade levará à dúvida, e a dúvida, consequentemente, levará à apostasia. E a apostasia nada mais é do que o abandono da fé. Então, o autor apresenta, na sua exposição, a glória de um novo tempo para o povo de Deus. Apresenta a glória de uma nova aliança, em contraposição à aliança antiga, lá no Antigo Testamento. E o seu conteúdo, por assim dizer, se resume perfeitamente, ou melhor, resume perfeitamente a posição de Jesus, uma posição mais elevada, e a grandeza da sua obra e do seu sacrifício, que é superior a tudo que aquele povo já conheceu, em comparação a todos os sacrifícios e rituais que eram feitos lá no Antigo Testamento. A superioridade de Jesus Cristo como o mediador é evidente na declaração do autor no capítulo 9. Vá para o capítulo 9, por favor, versículo 13 e 14. Ele declara a superioridade de Cristo. Na verdade, ele vem falando sobre isso até o fim da carta, desde o início até o fim. Mas no capítulo 9, no versículo 13 e 14, ele deixa isso muito claro quando ele diz: se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro. Esse era o ritual no Antigo Testamento para a purificação de pecados. Versículo 14. Imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. E no versículo 15 ele conclui dizendo: por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu
para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Portanto, meus irmãos, está muito claro até aqui, na exposição do autor na sua carta, que Cristo é o sumo sacerdote perfeito de Deus pelo pecado. Por meio da sua obra, da sua grandiosa obra, nós recebemos a promessa da herança eterna. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é: não há mais necessidades de sacrifícios de animais, como era de praxe no judaísmo lá do Antigo Testamento. Não há necessidade em se guardar dias. Não há necessidade de festas, como era de praxe no judaísmo. O sacrifício perfeito já aconteceu. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, 1, nos exorta a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo chama isso de o nosso culto racional. Toda a nossa vida, queridos, é um culto a Deus. Embora pareça, Paulo não está nos convidando, nesta declaração de Romanos, para um martírio pessoal, quando ele diz: apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso. O sacrifício perfeito já foi feito. Cristo operou o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, o que Paulo está nos dizendo nada mais é do que fazendo um convite a uma vida de sacrifício e luta constante contra o pecado. Porque o culto, ele não se restringe a 1 ou 2 encontros semanais. O culto não é uma reunião que você faz na sua casa de oração, por melhor que isso seja, por melhor que seja estarmos juntos, reunidos, cantarmos, ouvirmos, sermos edificados, participarmos da comunhão, por mais maravilhoso que seja tudo isso, isso não é só o culto, ou melhor, apenas isso não resume o culto. A sua vida, a minha vida é um culto a Deus. Não apenas aqui, não apenas na sua casa, mas o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento no trabalho, na escola, na universidade, no trânsito, na rua, em qualquer lugar. Tudo isso é um culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Portanto, recebemos a promessa de uma herança eterna por causa de Cristo. Ele é o sacrifício perfeito de Deus pelo pecado. Então, queridos, Hebreus começa com a preocupação do autor em apresentar essa superioridade, em apresentar Cristo como superior a tudo, em apresentar a salvação em Cristo como algo que eles não poderiam ter igual. É isso que ele quer nos falar. E apresentar, obviamente, Jesus superior aos profetas do Antigo Testamento, por assim dizer. Porque logo no primeiro versículo da carta, capítulo 1, versículo 1, acompanhe, ele diz: Deus falou muitas vezes, Hebreus 1:1. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ou seja, a partir da vinda do Messias, Deus nos falou pelo Filho. Isso significa que Cristo, ele é apresentado logo no início da carta como o cumprimento da revelação progressiva de Deus ao longo da história. No versículo 4 do mesmo capítulo, o capítulo 1, se destaca a superioridade de Cristo em relação aos anjos, quando o texto afirma que Jesus se tornou tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pode parecer que essa declaração não faça tanto sentido para nós, não tenha um efeito tão direto e poderoso e transformador nas nossas vidas hoje, porque eu penso que não há dificuldade, pelo menos eu acho que a maioria de nós, de reconhecer a divindade de Jesus e o fato de que ele sempre existiu. E por isso é um tanto óbvio que ele é superior a qualquer ser criado, a qualquer criatura. Só que esse não era o pensamento do judeu naquela época. Não era tão simples para o judeu entender isso. O judeu, óbvio, aquele que vivia o judaísmo na prática.
O texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, você pode acompanhar também, diz que por causa do sofrimento e da morte de Jesus, ou seja, por causa da sua encarnação, Jesus foi feito menor do que os anjos. Mas que depois disso ele foi coroado de glória, o texto segue, e de honra, e elevado a uma posição infinitamente superior, em virtude da sua obra redentora. Então, na encarnação, Jesus ele é feito menor que os anjos, mas que por causa da sua obra, ele é elevado a uma posição infinitamente maior de glória e de honra. Para o judeu convertido, era difícil entender dessa forma. De um modo geral, queridos, o judaísmo olhava para a figura dos anjos como os seres mais elevados ao lado de Deus. Então, anjo tinha uma certa estima para o judeu praticante. Algumas seitas do judaísmo ensinavam que o arcanjo Miguel, por exemplo, tinha igual ou superior autoridade à do Messias. Olha só, é claro que esse tipo de ensino não recebe o aval do autor da carta. Ele não está dizendo isso e muito menos concorda com isso. Por isso ele faz uma ampla defesa a favor da superioridade de Jesus, o Filho de Deus. No capítulo 3, que foi o capítulo que nós lemos, o ponto de comparação aqui se dá na figura de Moisés, que é para o judeu o personagem mais importante do judaísmo. Então, no capítulo 1, vemos a defesa da superioridade de Jesus em relação aos profetas do Antigo Testamento e também em relação aos anjos. No capítulo 3, o ponto de comparação se dá com o personagem Moisés, que para o judeu era o maior profeta do Antigo Testamento, ou melhor, o maior profeta que já existiu no judaísmo. E lá em Números 12, 7, assim como no versículo 2 do capítulo 3 que nós lemos, a fidelidade de Moisés é exaltada quando o texto afirma que ele, Moisés, foi fiel em toda a casa de Deus. Então, o autor concorda que a figura de Moisés tinha certa proeminência e valor para a revelação que viria mais tarde em Jesus Cristo. Moisés teve um papel crucial na história da revelação de Deus e da sua revelação progressiva, por assim dizer. Só que agora, queridos, o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar que o Filho de Deus é superior ao servo e aponta Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote, embora Moisés tenha sido também um sumo sacerdote para o povo de Israel. Naquela época, o sumo sacerdote era a principal pessoa em um ambiente de culto, em um local de culto. Ninguém era maior ou mais importante do que o sumo sacerdote. Na adoração israelita, isto se deu inicialmente no tabernáculo e posteriormente a gente vê a figura do sumo sacerdote no templo. Então, no Antigo Testamento, o objetivo principal, queridos, do sumo sacerdote era servir como representante e mediador entre o povo e Deus. Esse ofício, ele foi estabelecido a partir de Arão, que era o irmão de Moisés. Então, era a responsabilidade, queridos, do sumo sacerdote garantir que a aliança fosse cumprida. E também era sua responsabilidade conduzir as pessoas a fim de que cumprissem os deveres do templo e da lei de Moisés. Então, como representante da nação de Israel, o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de conduzir para Deus e para o cumprimento da aliança o coração do povo. Moisés foi um sumo sacerdote para o povo de Israel. Mas existe um sumo sacerdote que é superior a Moisés, e essa é a defesa que o autor da carta aos Hebreus faz. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro representante do povo perante Deus e o encarregado de Deus perante o seu povo.
Jesus é o único mediador entre Deus e qualquer pessoa na face da terra. É o que afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,5, quando ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Embora a salvação ela tenha um caráter universal, não no sentido de que Deus salvará a todos, mas de que o evangelho deve ser anunciado a toda a humanidade, a salvação ela também é singular, no sentido de que há um só Deus e um só mediador que salva, porque Deus e o ser humano foram unidos em Cristo, e Cristo se tornou o mediador para todos os homens. Portanto, Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro representante da humanidade adâmica perante Deus, da humanidade caída perante Deus, simplesmente porque ele veio da parte de Deus para expiar os pecados de todo o mundo. Cristo é o Messias, mas como ser humano se chamava Jesus. E ele é o único que pode se compadecer de nós, pois como verdadeiro homem conhece a nossa real condição, porque foi tentado da mesma maneira assim como nós. Hebreus capítulo 2, versículo 18, vai esse texto, diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E por ser misericordioso, meus irmãos, Cristo é o único que pode nos ajudar. Ele é o último enviado de Deus, que pelo seu sacrifício efetuou a expiação perfeita de toda a culpa que nós carregamos. Certa vez eu tive uma conversa muito leve e sincera com o meu avô um pouco antes dele falecer. Até então a minha família era a única família de crentes ali, e o meu avô católico, toda a família católica, e o vovô era sempre um brincalhão. A gente brincava, falava com ele sério, ele falava: eu sou amigo de Jesus, eu já falei com ele hoje, sempre levando tudo na brincadeira. E uma vez eu falei para ele assim, eu falei: vô, deixa eu lhe dizer uma coisa, há muita vantagem no Evangelho, há muita vantagem no Evangelho, a vantagem em crer no Evangelho. Imagina, a Bíblia promete uma vida eterna depois que esse mundo passar. Olha como isso é vantajoso. Olha como vai ser bom passar daqui e viver a eternidade ao lado de Jesus para sempre, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dor, sem nenhum problema, sem nenhuma doença. Como vai ser maravilhoso isso? Ele é verdade, sempre concordando e brincando. Aí eu falei: se tudo isso que eu acredito, vô, se tudo que eu creio, o Evangelho, a salvação, a vida eterna, se tudo isso for uma mentira descabida, e eu morrer e nada disso acontecer, eu não perco nada. Se todo mundo vai para o mesmo lugar, eu não perco nada. Agora, quão terrível será para aqueles que ouviram tudo isso, ouviram o Evangelho e não creram, e morrerem sem Cristo. Como será terrível para essas pessoas. Se tudo for verdade, eu ganho muito e perde quem não creu. Aí eu acho que pela primeira vez o vovô pensou assim e ficou: é verdade. E foi a única coisa que ele falou em relação ao Evangelho. Ele entendeu o sentido e as vantagens do Evangelho e de se crer em Jesus. Então, queridos, eu definitivamente não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei que tipo de fardo você carrega, eu não sei como vai a sua família, eu não sei que problemas você enfrenta diariamente, mas eu quero te dizer uma coisa, que só há uma pessoa que pode mudar a nossa vida completamente. Só há uma pessoa que pode fazer cessar a dor que nós carregamos nesse mundo. Só há uma pessoa que pode literalmente mudar o nosso destino. E essa pessoa é Jesus Cristo. Não há outro que pode fazer isso.
Existe um vazio no coração de todo homem que só pode ser preenchido pela presença do Senhor Jesus. Nada mais pode preencher. Nada, absolutamente nada. Então, pense, Deus envia Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas Jesus foi enviado para libertar o seu povo do Egito espiritual, que habita dentro de todo homem. E o que a obra redentora de Cristo significa para a igreja do Novo Testamento, e consequentemente para nós hoje, era para o judeu o mesmo que a saída de Israel do Egito sob a liderança de Moisés. Jesus e Moisés, eles são comparados entre si com respeito à sua glória e à sua honra que tiveram pelo papel que tiveram. Então, Jesus está para Moisés como o construtor de uma casa está para a própria casa. Jesus possui glória maior do que Moisés, assim como nós comparamos a antiga aliança com a nova aliança. O serviço da nova aliança em Cristo ultrapassa em muito a antiga aliança em Moisés. O Evangelho de João, e eu quero que você vá para esse texto, capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, ressalta profundamente essa verdade, quando a gente compara a figura de Moisés e a figura do nosso Salvador Jesus. Olha o que diz o apóstolo João: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, queridos, aquilo que Moisés representa na história judaica não é completo em si mesmo. Aponta para o futuro, ou melhor, apontava para o futuro. Veja o versículo 5 do capítulo 3 de Hebreus. Apontava para a visão mais plena de Deus num tempo posterior, ou seja, se refere às coisas que haveriam de ser anunciadas no tempo de Cristo. A revelação progressiva de Deus teve o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja o que Gálatas 4, volte um pouquinho aí alguns livros, algumas cartas até Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja o que o apóstolo Paulo fala, Gálatas 4, de 4 a 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a missão do servo Moisés, a missão de Moisés, por mais grandiosa que fosse no Antigo Testamento, e de fato foi, Moisés teve um papel ímpar na história do povo de Deus, apenas preparou o caminho para uma missão muito maior do Filho, Jesus Cristo. O versículo 6 de Hebreus, do capítulo 3, o último versículo que nós lemos no início, diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se você perceber, o versículo 6, ele nada mais é do que um complemento do versículo 5, da oração que inicia, ou da sentença, melhor dizendo, que inicia no versículo 5, que traz Moisés como um servo fiel sobre a casa de Deus, que é o povo de Israel. A comparação entre Jesus e Moisés destaca aquilo que ambos receberam de Deus, o atestado de terem sido fiéis na sua obra. O contraste entre Jesus e Moisés também está claro no texto que nós lemos. Moisés é somente um servo. Ele governa em toda a casa de Deus. Mas Jesus, ele é imensamente superior, porque ele não é apenas um servo. Jesus é o Filho de Deus. Por isso ele é superior. Jesus não está na casa para administrá-la. Ele foi estabelecido sobre a casa de Deus. Ele é o construtor. A casa
casa de Moisés era o povo de Deus liberto do Egito e que caminhava no deserto. A casa de Jesus é a sua igreja. Todos aqueles que creem pertencem à casa de Deus. E os que creem nada mais são do que aqueles que o obedecem. Obedecem a sua palavra, obedecem aos seus mandamentos. Estes pertencem à casa de Deus. Esses são a casa de Deus, os que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta retórica, então você não precisa responder, é apenas para sua reflexão. Você pertence, querido, à casa de Deus? Você é a casa de Deus? Esta é a pergunta mais importante da sua vida e implica na resposta mais importante dela também. Você pertence à casa de Deus? Você é a casa de Deus? Não me refiro a ser membro desta igreja ou de qualquer outra. A pergunta é se você pertence à casa de Deus. Se você é a casa de Deus, também não me refiro ao prédio, ao espaço, ao conforto. Por mais que você aprecie tudo isso, e é de fato muito bom, a pergunta é: você é a casa de Deus? Você tem certeza que você pertence à casa de Deus? Porque a casa de Deus, queridos, ela é composta de todos os que creem verdadeiramente em seu nome. Pertencer à casa de Deus, conforme a leitura que fizemos, está vinculada a uma condição. Isso está lá no versículo 6. E qual é essa condição? Se apegar firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Uma leitura rápida do versículo 6 pode dar a entender que pertencer à casa de Deus depende da sua própria força, da sua própria firmeza. Uma leitura muito superficial pode nos levar a entender dessa forma. Se assim fosse, a salvação não seria pela nossa perseverança. Aliás, a salvação seria mais pela nossa perseverança do que pela obra consumada de Cristo na cruz. Pensar que a salvação depende do seu braço, dos seus esforços, do seu intelecto, é um tremendo engano. Paulo, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, mostra todo o processo de salvação do início ao fim. Ouça o que diz o texto: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o processo de salvação, do início ao fim, vem de Deus. A salvação é pela graça de Deus. A fé não vem de nós, vem de Deus. As obras é um dom de Deus. Aliás, vou repetir aqui a oração. A salvação é pela graça de Deus. A fé não vem de nós, não vem de obras, é dom de Deus. Ele nos fez, nos criou em Cristo para as boas obras. E o próprio Deus é quem as prepara para que nós andássemos nela. Portanto, queridos, a perseverança é um sinal de que você pertence à família de Deus. Se não houver perseverança da nossa parte, daremos sinais de que a nossa conversão nunca aconteceu de fato e de verdade. E estaremos, desta forma, vivendo um terrível engano espiritual. E quantos são aqueles que estão vivendo nesse estado? Estado de completo engano espiritual. Simplesmente porque não perseveram na sua caminhada cristã. Uma vez eu participei de uma roda de conversa com alguns jovens, e eu confesso que já esqueci completamente, já faz muito tempo, esqueci completamente a pauta da conversa, da roda, né, do debate. Mas eu nunca esqueci as palavras de um jovem, que era um jovem músico, que tocava na noite, né, e no meio ali dessa roda de conversa, tinha todo tipo de crença. Tinha católico, tinha evangélico, tinha ateu, tinha espírita, tinha quem não era nada, tinha de tudo. E o jovem disse: eu
sou músico, então eu toco na noite, eu toco em barzinho, eu toco em eventos. Mas ele fez questão de falar que ele tocava nos bares, né, da cidade. E você sabe que bar é um ambiente onde, óbvio, tem bebida alcoólica, à torta e à direito. E tem também cigarro, né, e sabe lá mais o que tem lá dentro. E ele dizia que nada daquilo incomodava ele. Nada daquilo incomodava, porque Deus não o incomodava a respeito daquilo. E na cabeça dele, na lógica dele, se Deus não o incomodava, era porque não tinha nada de errado. Eu fiquei ouvindo aquilo e eu falei, é um completo engano. Nunca se converteu. Se convenceu de alguma coisa. Se tornou, quem sabe, um simpatizante da fé, mas nunca se converteu. Porque se Deus não o incomoda numa condição dessa, o que mais vai incomodar? E aqui cabe, queridos, uma reflexão para nós. Existem muitas pessoas que são amigas do Evangelho, que são simpatizantes do Evangelho, simpatizam com a causa da fé. Vêm à igreja quando são convidadas, recebem o convite até de bom grado, participam dos cultos, até se sentem confortáveis, quem sabe, com a palavra que foi pregada, acham aquilo muito bom, retornam, quem sabe, numa próxima oportunidade. Muitos são frequentadores assíduos, participam, cantam, ajudam, lideram, ensinam, fazem muitas coisas dentro da igreja. Mas o fato é que os seus corações nunca foram convertidos. Simplesmente porque suas vidas nunca mudaram. A perseverança faz você melhorar, nem que seja um milésimo, você está melhorando um pouquinho. A fé cristã nunca fará você caminhar para trás, ela sempre fará você caminhar para frente. A perseverança te joga para frente, por mais que lá na frente você possa tropeçar, você possa cair, e aí se arrepende, começa tudo de novo e caminha de novo. Mas muitos estão convencidos de uma possível conversão, que nunca aconteceu, porque não há mudança. Muitas pessoas enxergaram o próprio pecado, porque estão muito confortáveis ouvindo, quem sabe, um evangelho macio, um evangelho suave, um evangelho da conveniência. Se eu gosto, eu aceito. Se eu não gosto, eu não aceito. E vida que segue. Meus irmãos, quantas vezes, esse é um testemunho pessoal, quantas vezes eu saí daqui dos cultos da manhã e da noite com o lombo dolorido, com a costa doendo, por causa da palavra que era pregada, e o coração chorando por dentro, porque eu via que eu precisava melhorar muito ainda, e continuo precisando melhorar, mas era confrontado pela palavra, e reconhecia as minhas fragilidades, as minhas inseguranças, os meus pecados, e pedia ajuda para o Senhor para melhorar, como tenho feito até hoje. Ninguém é perfeito, e nós não estamos falando disso. Paulo, falando do poder que a Escritura tem de transformar, escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O teólogo alemão Fritz Laubach diz que em todo o Novo Testamento não se aponta com tanta insistência como em Hebreus para o fato de que a persistência na vida cristã, a perseverança na vida cristã constitui uma prova da autenticidade da sua fé. Então, a perseverança, que é a exortação do versículo 6 do texto final que nós lemos, ela é um sinal de que você está avançando na fé. É uma prova da sua fé em Cristo Jesus. Apesar das lutas,
apesar das falhas, apesar das tribulações, você sempre estará perseverando. Caminha, 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 tropeça, cai, começa de novo, caminha de novo e vai. Como disse, não estamos falando de uma vida perfeita. Então pode ser que a sua vida cristã esteja indo aos trancos e barrancos, mas você está caminhando para frente. E é Deus e o poder do Espírito Santo que nos faz caminhar para frente, buscando sempre ser santo, melhorando em santidade, caminhando em santidade. É aquilo que o pastor Raik sempre diz, não é sobre ser perfeito, não é sobre não pecar, mas você tem o desejo de ser santo, você busca a santidade, é sobre isso. Não é sobre acertar sempre, é sobre ter o desejo no coração de se parecer com Jesus, de melhorar sempre. Na prática, nós provamos que somos casa de Deus, que somos a casa de Deus, a família de Deus, a igreja de Deus, se nos mantivermos firmes em seu caminho. Esse é o sinal. Neste caso, a perseverança é uma prova de que você é casa de Deus, de que você pertence à família de Deus. Os que perdem a confiança em Cristo e em suas promessas, retornando aos rituais e às cerimônias, que era o que acontecia ou que estava acontecendo com os hebreus, só mostra que nunca nasceram de novo. É contra a apostasia, é contra o retrocesso, é contra o abandono da fé que a carta aos hebreus nos exorta hoje, querido. E exortava aquele povo há 2000 anos atrás. Há uma apostasia em curso, em pleno século 21. E escute, não há nada diferente do que naquele tempo. Em algumas pessoas na verdade, já abandonaram a graça, podem até continuar nas igrejas, frequentando, simpatizando com o que ouvem, simpatizando até com a membresia da igreja, mas já abandonaram a graça há muito tempo, porque preferiram abraçar ideologias antibíblicas, ideologias que matam, ideologias que deturpam, ideologias que ofendem a palavra de Deus. Nós não estamos longe desses problemas, irmãos. Isso é muito atual. A palavra de Deus é muito atual. Se você já confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esta exortação é para você. Persevere na fé como um membro da família de Deus e não esmoreça e não desanime, pois nada pode ser mais significativo na sua vida e servir como um combustível para a caminhada cristã em direção à maturidade e perseverança na fé, do que o fato de que Cristo é superior e a sua obra é perfeita. Nós não precisamos de nada, absolutamente nada diferente disso. Cristo é suficiente para nós. E se isso, meu irmão e minha irmã, não for o suficiente para você, não for o combustível que você precisa, nada mais será. O fato de que a obra está consumada, de que ela cessou, está feita e é perfeita, deve nos dar esperança e motivação para continuar com a nossa fé inabalável em Deus. Inabalável em Deus. E eu concluo, queridos, dizendo a você que a vida nesse mundo nos foi dada como um presente de Deus. A vida é um presente. Viver é um presente. Por mais problemas, tribulações, adversidades que a gente viva e enfrente, e isso vai acontecer, estamos no mundo, nascemos com a natureza pecaminosa, o pecado deformou o mundo, nós estamos livres dessas coisas. Mas em meio a tudo isso, ainda assim, a vida é um presente de Deus.
E escute isso: os nossos pés caminham sobre a terra de modo passageiro. Nunca esqueça disso. A vida em si não se resume a este mundo. Tudo o que os nossos olhos veem vai passar. Tudo vai passar. Tudo, absolutamente tudo. E o que deve aquecer o meu e o seu coração e fazer os nossos olhos brilharem de esperança é a certeza de que apesar de tudo isso, uma morada celestial nos aguarda. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja. Essa é a promessa de Deus para a sua casa, para a sua família, a família de Deus. E aqueles que pertencem à casa de Deus, aqueles que pertencem à família de Deus, esses vão estar com Deus eternamente e desfrutarão da sua presença para sempre. A garantia da eternidade nos foi dada por meio do sangue precioso de Jesus. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. E agora cabe a nós um pequeno ato de fé naquele que é o nosso supremo Salvador. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Deus quer de nós, queridos, confiança e perseverança na caminhada cristã, na esperança de que suas promessas nos alcançarão, nesse tempo ou no tempo vindouro. Que essa palavra encontre morada no seu coração e aqueça sua fé em nome de Jesus. Amém.